Dando continuidade à série sobre os super-heróis, no vídeo anterior eu falei sobre o He-Man, e conhecemos algumas relações deste herói com a Cabala e com o ocultismo. Neste vídeo eu quero trazer mais algumas referências do vídeo anterior para melhor compreensão do assunto, e começar a falar de outro super-herói, o Batman. Como vimos na simbologia do He-Man, cada personagem pode ser lido com uma referência na árvore cabalística. E eu comentei sobre o Gurpo, mas eu quero fazer uma retificação. O porquê ele tem a letra O na sua roupa e não a letra G. Os produtores tiveram que mudar o nome dele de Gurpo para Orco, para melhor animar o personagem sem inverter a letra G. Mas notem que ele continuou sendo chamado de Gurpo. Apenas em umas versões americanas ele era chamado de Orco, mas aqui no Brasil ele tinha a letra O, mas era chamado de Gurpo. O Gurpo é considerado um grande mago e é interessante porque na árvore cabalística ele ocupa a posição do planeta Mercúrio, que está relacionado ao deus Hermes, o deus da doutrina oculta e hermética, que no Egito era Thoth. O Gurpo de fato é um mago do ocultismo, pois ele não mostra jamais o seu rosto, apenas seus olhos são visíveis. Suas atitudes de brincalhão têm a ver com o perfil de Hermes, uma deidade que tem asas nos pés, tal como o personagem Peter Pan. A letra O, apesar de ser uma adaptação para seu nome, Gurpo, esconde um simbolismo oculto. Ao inverter o personagem, a letra G ficaria ao contrário, por isso que passaram a usar a letra O, e o seu nome foi mudado para Orco. Mas a letra O também é bastante simbólica, pois representa o círculo da magia, tal como Ouroboros. A própria feiticeira libera sua magia através de um círculo. Ela representa o deus Horus, como vimos. O círculo é bastante comentado no estudo da magia, porque ele é importante na abertura dos rituais e portais. O Mágico de Oz, por exemplo, a letra O é bastante enfatizada. O uso da letra O no Gurpo é bastante simbólico e importante no contexto da produção de He-Man. Segundo conta a história, Gurpo chegou à Eternia depois de uma tempestade cósmica que o transportou para lá, onde ele encontrou o Príncipe Adam. Gurpo era um bruxo muito poderoso, ainda que meio atrapalhado. Isso porque quando ele foi arrastado para a Eternia, ele perdeu a sua varinha, e talvez isso o torne meio desastrado na capacidade de controlar as suas magias. Eu estou apenas retificando alguns pontos importantes da análise anterior do He-Man, mas ao final eu vou fazer uma introdução sobre o Batman e no próximo vídeo eu darei continuidade. Outro personagem que deve ser levado em conta é a Princesa Dora, irmã do He-Man. Através do ritual ela se transforma em She-Ra, que representa o deus Sol. Existem deuses solares masculinos e também femininos. Adam e Dora são, na verdade, deuses solares. Dora também invoca o poder da caveira, e a energia desce sobre ela na forma de uma espiral em forma de serpente, que a dota de poder. Veja o círculo e o espiral. Este sol que eles adoram pode ser também o segundo sol, que existiria no centro da Terra, em Shambhala, e não apenas o nosso sol. São metáforas sobre as práticas de magia iniciática. O espiral adquire a forma de uma serpente, que representa a Kundalini, a energia telúrica, ou da Terra. Essa energia pode ser também dos vulcões ou da Terra, dos vulcões, das grutas e cavernas, pois a Terra é considerada nessas mitologias uma deusa-mãe. Na produção O Segredo da Espada, Dora descobre que é a irmã gêmea do Príncipe Adam, portanto, ambos são deuses solares. Ela foi sequestrada quando era bebê, por Hordak, um ser maléfico desta produção. Ela recebe também uma espada protetora, na qual ela usa para se transformar na She-Ra. O esqueleto está sempre tentando roubar as espadas dos heróis, pois o poder liberado por elas poderiam ser usados para abrir buracos negros, para trazer seres das trevas ou de outras dimensões para ajudá-lo na guerra contra a Eternia. Como eu mencionei, essa produção tem muitas simbologias templárias e maçônicas, como a Cruz de Malta, que He-Man tem em seu peito. Os templários são considerados os primeiros maçons, que lutavam na época das cruzadas em favor da Terra Santa. Apesar de que na atualidade se fale muito pouco do simbolismo da espada nas ordens maçônicas, ela é um símbolo muito conhecido nessas ordens. Muito se fala na espada flamejante, que é essa espada ondulada que representa o raio. Para os ocultistas, a espada flamejante guarda os segredos da árvore da vida, a árvore da Cabala.
Lúcifer seria o guardião desses segredos e revela para os iniciados a partir do ritual vitriol. No passado, os templários trabalhavam para o catolicismo e defendiam as relíquias sagradas da Terra Santa. Eles se tornaram muito ricos e até fundaram os primeiros bancos. Mais tarde, o catolicismo traiu os templários e acusou-os de satanismo para roubar as riquezas dessa ordem. Na Inquisição, o catolicismo mandou para a fogueira Jack de Molay, o último templário, a fim de destruir essa ordem e ficar com as suas riquezas. Por isso a espada ainda se faz presente nas ordens maçônicas, principalmente nas ordens francesas e nos ritos de York. Quando a maçonaria surgiu na França foi através dos Stuarts. As lojas eram compostas de nobres escoceses, franceses e militares. Em todos os ritos havia o simbolismo da espada, associadas aos nobres cavaleiros, e eram bem mais evidentes do que com os pedreiros. Por isso vimos esses rituais na coroação do príncipe Charles, que tem muitos aspectos do rito de York e dos Rosa Cruzes. Muitas simbologias ocultas acompanham a família britânica. A Lady Diana, por exemplo, teve um memorial todo dedicado à deusa Diana, a Diana dos Efésios, citada na Bíblia. Vejam aqui, a espada como símbolo máximo do rito de York, um rito predominante na maçonaria americana, fundado em 1897 por Thomas Smith Abbey. Ele que estabeleceu todos os elementos deste rito que é praticado até os dias de hoje. O rito chegou ao Brasil através do Grande Oriente Unido, o Grande Oriente dos Beneditinos, com a Loja de Washington, fundada em 19 de novembro de 1874, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, cidade também que foi sede das primeiras denominações que surgiram no Brasil. Neste rito, o cobridor usa uma espada e fica do lado de fora da porta externa da loja, e o seu dever simbólico é de guardar os segredos das reuniões maçônicas e garantir que ninguém entre na loja sem a devida identificação. O significado da espada é simbólico e deve estar sempre desembainhada. Vimos que no desenho do He-Man, todas essas simbologias são apresentadas. A produção fala das práticas herméticas dessas sociedades secretas. Como foi apresentado, existe a simbologia da sombra, do lado oculto do herói, e como ele desperta o seu poder através dos rituais de invocação da caveira. É preciso entender o significado simbólico desses rituais relacionados à morte e também à iniciação da alta magia. Não apenas no He-Man, mas podemos encontrar essas simbologias em quase tudo que é produzido na mídia, embora nessa série eu vou dar mais atenção aos super-heróis, e vou apresentar também, claro, outras relações com outros contextos. O sistema religioso, por exemplo, usa essas simbologias massivamente. Como apresentado, a feiticeira é o deus Horus. O olho de Horus é bastante conhecido e usado até por algumas denominações, como a Assembleia de Deus. No vídeo anterior eu expliquei a simbologia do nome Adam, e que tem sua relação com a palavra Adamá, terra, um homem da terra ou terreno. A etimologia da palavra também significa sangue, ou o sangue, ou seja, o primeiro Adão era da terra e o último Adão, o Messias, é do céu. Se morremos em Adão, ressuscitamos em Cristo. O desenho traz, portanto, uma mensagem esotérica e mística. Entendemos que Adam é a imagem do homem caído, que invoca os poderes da caveira cinzenta, Grayskull. O símbolo da caveira é morte e pactos. O esqueleto é a sombra do herói. Perguntaram para mim o significado da letra X. A letra X significa morte. A morte simbólica que acontece no ritual. As múmias eram colocadas na posição de X. Todo herói precisa matar o seu ego ou o seu lado negativo para adquirir o poder. Ou seja, o herói não trava uma luta contra o mal, mas uma luta contra si mesmo. O sistema iniciático enfatiza sempre aquela famosa frase: homem, conhece-te a ti mesmo. Pois ao conhecer a si mesmo, ele entra em contato com a sua sombra, no qual ele precisa vencer para transmutar. O conhecimento na Cabala é também simbolismo de morte ou abismo, Da'at. Na Sociedade Secreta Skull and Bones, vimos a simbologia da caveira e do X, tal como no desenho que eu citei, Ossos Cruzados. Essa sociedade secreta ficou conhecida com referência à Universidade de Yale, fundada em 1832. Isso nos dá referência sobre as origens da América e também do Iluminismo, no qual influenciou todas as denominações evangélicas, já que quase todas foram importadas dos Estados Unidos e da Inglaterra. E essas referências ficarão mais evidentes quando eu falar do Super-Homem.
O Batman é chamado de Cavaleiro das Trevas. Ele faz parte do grupo de heróis da DC Comics. Ele é um dos super-heróis mais sinistros que conhecemos, pois ele representa um herói da noite, um morcego. Como muitos super-heróis, ele tem uma identidade secreta. Seu nome verdadeiro é Bruce Wayne. Essa parte da identidade secreta de vários super-heróis tem um elemento importante. Ele mora na cidade de Gotham City, onde toda a trama do personagem se desenrola. É um personagem sombrio, mas ele também tem um arqui-inimigo, o Coringa, que com certeza também é a sua sombra. Ele não tem superpoderes, mas habilidades notáveis, principalmente em tecnologias, que ajudam a batalhar contra os seus inimigos. O Coringa no ocultismo é o louco. Isso revela um pouco do lado sombrio e conturbado deste herói. Dizem que ele carrega conflitos com a sua sexualidade, que só é conhecida através da leitura do psicológico deste personagem. Na psicanálise, muitos heróis se refugiam em uma caverna, que é símbolo da sua psique, geralmente heróica, sublimando o seu ego. Dessa forma, o Batman é um herói bastante complexo e podemos fazer várias observações sobre ele, mas eu vou continuar essa análise no próximo vídeo. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.